Se Deus queima pessoas para sempre, então o inferno não é um problema. O problema aqui seria o próprio caráter de Deus. Eu sei que essa frase pode te incomodar, me incomoda também. Mas talvez ela incomoda porque ela encosta numa ferida real. Muita gente abandonou essa imagem de Deus. E eu quero conversar com você sobre isso hoje. Deus realmente vai manter gente viva em um tormento infernal para sempre? Porque eu quero ser sincero com você, isso não é um detalhe teológico da Bíblia. Isso muda completamente a maneira como você enxerga Deus, a justiça, o amor dele por completo. Tem gente que até continua na igreja, mas por dentro serve a Deus com um medo, medo desse inferno, medo de errar, de pensar, de decepcionar, medo de ser jogado num universo onde o sofrimento nunca vai ter fim. E eu quero te dizer uma coisa que talvez você precise ouvir nesse momento. Muita gente não rejeitou a Deus, rejeitou um retrato monstruoso, terrível de Deus. E esse é o conflito do episódio de hoje. Será que o inferno eterno ele é realmente um ensino bíblico? Ou será que por séculos a gente repetiu uma ideia tão cruel que ela começou a produzir exatamente o oposto do evangelho? O ceticismo, trauma, fuga? Eu penso aqui numa ilustração real para você. Charles Darwin, antes de se tornar conhecido pelo que se tornou, ele olhou para a doutrina do tormento eterno e chamou isso de algo abominável. Aquilo pesou para ele na sua percepção do cristianismo. Não foi a única razão que ele abandonou a fé, mas foi uma pedra no seu caminho. E eu entendo esse incômodo dele, porque pensa comigo aqui, como gente normal, quando você olha para essa situação, se eu te disser que Deus é amor, mas depois eu te apresentar que esse Deus mantém gente gritando para sempre, sem fim, sem alívio, sem misericórdia, então a palavra amor de Deus perde o seu sentido, vira só uma decoração nesse livro. E aí entra a pergunta que a gente não consegue fugir dela. Como é que eu vou conciliar a doutrina do tormento eterno com um Deus justo e amoroso? Antes de ir para o texto bíblico, deixa eu te dizer algo importante aqui. Eu não estou dizendo aqui que o juízo não existe, tá bom? Ele existe sim. Eu não estou dizendo que o pecado não é sério, não deve ser levado a sério. Ele precisa ser levado a sério. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo será salvo automaticamente, eu não estou, pelo contrário. O ponto não é anular a justiça, o ponto aqui é entender como a Bíblia descreve essa justiça. Porque existe uma diferença entre as duas coisas, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, por isso você tem que ficar até o final. Uma coisa é juízo e a outra é sadismo. Uma coisa é a destruição final do mal, e a outra coisa é a manutenção eterna do mal, da dor e do grito. E é justamente aí que o texto bíblico começa a entrar para nos clarificar. A linguagem bíblica ela fala de dois destinos finais, a vida e a morte. Não vida boa e vida ruim, a vida e a morte. João 3,16 fala em perecer. Romanos 6,23 fala que o salário do pecado é a morte. Não é um museu eterno da dor mantido por Deus. E o que você precisa entender aqui é o seguinte, vamos lá. Se o salário do pecado é a morte, então o inferno não é uma segunda forma de vida eterna, só que uma forma horrível. Percebe que existe uma contradição aqui? A doutrina do tormento eterno, no fundo, ela cria uma imortalidade paralela. Os salvos vivem para sempre com Deus, os perdidos viveriam para sempre, só que sem Deus, mas ainda assim sendo sustentados por Ele só para sofrer. Isso é estranho, não faz sentido, cara, é incoerente. Isso não fecha com a lógica bíblica. A Bíblia não diz que Deus eterniza o mal. A Bíblia diz que Deus põe fim eternamente ao mal. E aqui entra a linguagem de Malaquias. O profeta usa as imagens de fogo, cinzas, de consumo, não de tortura infinita. O fogo de Deus não é um circo eterno de crueldade, é o juízo final contra o pecado. Mas eu sei que você pode se perguntar agora sobre essa frase, mas o que é o fogo eterno? É uma boa pergunta, vamos lá. Na Bíblia, esse eterno nem sempre descreve uma ação que nunca para. Muitas vezes descreve um resultado definitivo. Por exemplo, quando algo é destruído eternamente, não significa que o processo de destruição segue acontecendo para sempre. Significa que o efeito que ele causou é irreversível. Isso faz mais sentido com o caráter de Deus, com a linguagem bíblica, com o final da história da Bíblia. Porque o objetivo de Deus não é manter um porão cósmico de dor para sempre. O objetivo de Deus é purificar todo o universo, eu e você. Sabe, esse assunto, ele não é só sobre o destino dos perdidos, é também sobre o coração dos salvos. Pensa aqui comigo. Como é que alguém pode desfrutar plenamente da eternidade sabendo que em algum lugar do universo as pessoas continuam queimando sem fim? Como é que a nova terra seria realmente nova? Como é que Deus enxugaria realmente toda a lágrima?
como é que o universo estaria realmente purificado se o mal continuasse eternamente vivo em forma de sofrimento em algum lugar? Essa história não fecha. A história bíblica termina com harmonia, com purificação, com o grande conflito sendo encerrado, com o pecado e pecadores não mais existindo e com o universo inteiro declarando que Deus é amor. Mas olha isso, o inferno eterno não só fere a lógica da Bíblia, ele fere a beleza do Evangelho. Uma coisa não faz sentido com a outra. Porque o Evangelho não é Deus encontrando uma forma infinita de punir, é Deus encontrando uma forma justa de salvar, sem negar a santidade. Na cruz, Jesus não morreu para alimentar o seu medo, ele morreu para revelar o coração do Pai. E o coração de Deus não sente prazer na perdição. A Bíblia insiste várias vezes nisso. Deus não quer que ninguém pereça, que todos cheguem ao arrependimento. Deus não tem alegria na morte do ímpio. Ele adverte, ele chama, ele disciplina, ele espera até o último momento, mas ele não se diverte com a destruição. E isso é importante que você entenda, porque muita gente, infelizmente, cresceu ouvindo sobre o inferno de um jeito tão brutal que passou a associar Deus a um terror psicológico. E isso não é só teoria. Tem relatos de gente que ficou doente por essa imagem distorcida, emocionalmente esmagada, vivendo como se o universo fosse governado por um pânico espiritual. Mas o que é importante aqui é que essa descrição ela está completamente errada. Deus não veio para trazer pânico. Eu quero te dizer algo com toda clareza para que você me entenda uma vez por todas. Uma doutrina que transforma Deus num carrasco eterno não está defendendo a glória de Deus, está difamando a imagem de Deus, está caluniando Deus. Isso explica por que tanta gente hoje é cética, porque eles rejeitaram um Deus que na verdade nunca foi o Deus revelado em Jesus. Tá, mas então o que é fogo de Deus? O que é esse fogo de Deus? Talvez seja essa a sua pergunta nesse momento, para a gente passar para a segunda parte. A presença de Deus é vida para quem se rende, mas é destruição para quem insiste em ficar na rebelião. O mesmo fogo que purifica o justo consome o pecado. A mesma glória que a alegria para os redimidos é insuportável para quem se agarrou ao mal até o fim. E a Bíblia traz essa pergunta: quem vai habitar com fogo devorador? E a resposta é: os justos vivem na presença desse fogo, porque a glória de Deus é vida para eles. É diferente e isso é importante, porque muda a sua definição. O problema não é Deus ter um forno particular, porque isso não existe. O problema é que a santidade de Deus é incompatível com o pecador, o pecado não arrependido. Então o juízo final não é uma câmara de tortura, é o momento em que o mal encontra o seu fim diante da glória de Deus Santo, de um Deus Santo. Uma coisa não existe sem a outra, elas entram em atrito. Quando você olha para a Bíblia, você vê Moisés sendo preparado aos poucos para a presença de Deus. Quanto mais tempo com Deus, mais capacidade de suportar a sua glória. Agora pensa ao contrário, alguém que passou a vida inteira fugindo de Deus, fugindo da glória de Deus. O problema não é que Deus deixou de ser amor, o problema é que o amor santo sempre será mortal para uma rebelião que fica agarrada no ser humano. Então a pergunta aqui é: Deus é cruel por julgar? Não. Mas sim, como é que Deus foi tão paciente por tanto tempo? Porque a verdade é que a Bíblia mostra um Deus que adia o juízo por amor, que chama a gente por misericórdia, insiste em resgatar, manda profetas, envia o seu filho, um Deus que sangra, que espera até o fim para te salvar. E se mesmo assim alguém diz que não é isso, o juízo vem. Mas vem como juízo, não como um espetáculo infinito de dor. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, entendeu? Talvez você cresceu com medo na fé. Talvez você até ama Jesus, mas no fundo ainda imagina Deus com esses punhos cerrados. Talvez você ora como quem está tentando evitar um desastre. Mas talvez hoje você precise ouvir isso. Deus não está tentando te assustar lá do céu. Ele está tentando te amar até você chegar à verdade. O medo ele pode te empurrar por um tempo, mas só o amor de Deus te transforma de verdade. E é por isso que a visão correta do juízo ela não diminui a santidade de Deus, ela exalta. Porque ela mostra que Deus é justo sem ser um monstro, santo sem ser sádico, é o fogo consumidor e ainda assim é um amor perfeito. E eu gosto demais da Bíblia porque ela revela isso de uma maneira bonita. O grande conflito terminando, o pecado acabando, a criação inteira entrando novamente em harmonia. E o que permanece para sempre não são gritos de dor, são marcas de salvação. As marcas das mãos de Cristo, as marcas do Calvário, essas sim vão permanecer eternamente como uma lembrança do custo do pecado e da profundidade do amor de Deus. Que imagem especial! Não é um porão eterno de tortura, mas um Salvador eternamente marcado pelo amor.
Isso muda a nossa maneira de ver o mundo. Isso muda a maneira como a gente fala de Deus. Isso muda tudo, a maneira como você enxerga a Bíblia. Sim, Deus julga. Sim, Deus leva o pecado a sério. E sim, existe perdição real, mas não. Deus não mantém gente queimando para sempre. O inferno eterno não é a vitória da justiça. Se não assim, seria a eternização da tragédia. E a Bíblia aponta para algo muito maior, a erradicação completa do mal. Sabe, eu quero fechar esse vídeo aqui. Eu já falei o bastante. Talvez o inferno que te ensinaram nunca tenha sido bíblico. Talvez o Deus que te apresentaram estivesse coberto de razão humana. Talvez a parte da sua dificuldade de confiar em Deus vem disso. Mas olha para Jesus, olha para a cruz, olha para a forma como ele tratava os pecadores, os feridos, os quebrados. Olha para o Deus que chora, que chama, que espera, que oferece vida. Esse Deus faz sentido, esse Deus é santo, é justo e é amoroso para com você. E quando você entende isso, a fé deixa de ser um terror administrado e vira uma esperança. Se esse episódio mexeu com você, com a sua visão de Deus, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo pra gente qual é a imagem de Deus que mais te feriu ao longo da vida. Esse Deus distante, severo, um Deus que foi mal contado para você. Eu quero continuar essa conversa nos próximos vídeos. Envia esse episódio para alguém que se afastou da fé porque ouviu coisa errada durante a vida inteira. Ouviu uma mentira sobre Deus, para que essa pessoa, que talvez é você que está me assistindo, possa entender que Deus te amou tanto, que deu seu filho para morrer na cruz, e esse filho carrega para toda a eternidade as marcas eternas do amor que ele tanto amou você. Te vejo no próximo vídeo.